Pra finalizar, a câmera ali é sua. Deixa um recado pra esse torcedor do Vasco que tá te ouvindo aqui até as 10h18 da noite. O que você tem pra dizer pra ele assim a gente encerra o episódio? Bom, antes de mais nada, agradecer aqui o espaço. Acho que, como eu falei, é muito importante a gente sair desse discurso de marginalização das pessoas, de CPF, e a gente debater ideias, repactuar o vascaíno, tanto o agente político com relação à torcida e a torcida com o agente político. Acho que todos nós temos um objetivo comum, todos nós temos a agregar um aos outros. Nós, enquanto agente interno, passar uma visão interna da situação do Vasco, de tudo como pode ser feito e deve ser feito, e vocês também, o recado, a crítica externa em relação ao interno, como você mesmo pontuou aqui, uma crítica em relação à política. Eu acho que essa troca é importante. Essa troca só é feita quando a gente se dirige, quando a gente se conhece. Sobre esse aspecto, é importante a abertura desse espaço e de todos os canais que a gente tem ido, e por isso eu faço o registro sempre que falo. E com relação à eleição, não tenho dúvida que a gente precisa, como eu falei aqui no transcurso desse episódio, repactuar o Vasco. Repactuar o Vasco dentro das filosofias e preceitos que o fundaram. A gente tem disputado ao longo dos anos modelos de Vasco, sendo que só há um modelo de Vasco. É o Vasco da sua fundação. A gente não tem que recuperar esse DNA vascaíno. E só com uma unidade de pessoas que entendem dessa forma, que a gente, recuperando o DNA vascaíno, a gente vai poder voltar a dias de glória, ou minimamente recuperar esse clube tão amassado pelo resultado dos últimos anos, pela forma nociva como a política lhe deu durante todo esse tempo. Eu acho que é fundamental essa eleição sob esse aspecto e sob esse ponto de vista. Independentemente de quem vai ser o cabeça aqui da chapa, me colocando como ele, evidentemente, mas eu acho que a gente está construindo algo em torno de uma unidade de Vasco que vai ser interessante, que vai mudar a forma de leitura política do clube e a forma de execução de administrar o clube, de administrar a defesa dos interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama, inclusive dentro do Vasco SAF. É importante que a gente tenha pessoas comprometidas com a defesa do interesse da instituição, e aí a gente, sócio ou não, continuando ou não, indo avante com o 77 ou não, isso pouco importa. O que importa agora é que a gente tenha representantes com representatividade e com muita gana em defender de forma intransigente os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o interesse desportivo. Podemos fazer uma acomodação em relação a eventual parceiro, seja ele a 777 ou não, mas sem abrir mão do que nos é caro. A gente precisa voltar a resgatar dias de glória, precisa voltar a competir. A gente tem que romper esse cenário de passividade em relação a um sistema que nos quer encolher. A gente tem que romper com isso, e principalmente nesse momento crucial de formação de liga. O Vasco tem que ter papel preponderante e fundamental para que sua posição no futebol brasileiro não seja subalterna e consolidada de forma subalterna pelos próximos 50 anos. Nesse sentido que é muito importante uma eleição da representação da oposição com um compromisso firmado nesse sentido, de defesa intransigente dos interesses da associação, do Clube de Regatas Vasco da Gama, inclusive dentro da SAF, sob o aspecto de resgatar nossa gana desportiva, nossa representatividade e com isso, evidentemente, conseguir voltar a não só a disputar, né? Mas disputar em essência, porque a gente não pode ser complacente com um campeonato ou com um futebol em que só um ou dois continue disputando perenemente, tendo a disputa pontual de um ou outro, e achar que esse é um futebol sadio. O Vasco pode muito mais, o Vasco repactuado, o Vasco unido em torno dessa recuperação do seu DNA, vai voltar a ser locomotiva, não tenho dúvidas.